Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos fazer a representação de um ponto no espaço, tá? Para que a gente possa começar, vamos definir o que seria um ponto, né? Nós podemos representar um ponto de várias maneiras, porém, o ponto, ele é uma entidade matemática sem dimensões. Então, o que seria isso? Então, ó, se eu pegar aqui duas retas, tá? Elas se interceptando, o local da interseção dessas duas retas é um ponto, sendo ela em formato de cruz ou em formato de X. Eu também posso obter um ponto ao pegar o lápis e pontuar numa folha de papel, tá? Tenho que ter cuidado para não atribuir esse ponto uma dimensão, fazendo com que ele deixe de ser um ponto e passe a ser um círculo. Então, vamos lá estudar esse nosso primeiro objeto. Para projetar um ponto, né, eu preciso aqui de dois planos de projeção. Um plano de projeção horizontal e um vertical, interceptando e formando uma linha de terra. Eu vou utilizar o espaço do primeiro diedro para localizar o meu ponto. Então, a primeira coordenada que eu vou ter referente a esse ponto, eu chamo de abscissa. Essa abscissa, ela é a localização do ponto ao longo da linha de terra, né? Então, eu localizo esse ponto, denominando ele de A0, tá? E eu tenho a localização dele ao longo da linha de terra. A segunda coordenada vai ser dada a partir, né, da projeção do ponto A no plano horizontal de projeção. Então, como é que eu obtenho? Eu vou me posicionar acima do plano, bem aqui acima do ponto e acima de frente para o plano. E eu vou projetar esse ponto A no plano de projeção horizontal. Essa projeção horizontal recebe o nome de afastamento. É o nosso Y. Esse afastamento, ele é a distância que o ponto tem do plano vertical. Ou então, a distância que a projeção horizontal do ponto A tem com relação à linha de terra. A terceira projeção, ela vai ser obtida no plano vertical. Então, eu me posiciono aqui de frente para o ponto, de frente para o plano vertical, e vou projetar o ponto A no plano vertical, tendo o A'. Esse A' aqui, essa projeção vertical do ponto A, ela vai receber o nome de cota. A cota é a distância que o ponto tem do plano horizontal, ou então a distância que a projeção vertical do ponto A tem da linha de terra. Então, eu vou ter, né, três coordenadas, formando, juntamente com um ponto, um plano de perfil. Esse plano de perfil, pessoal, é um quadrado ou retângulo, vai depender dos valores atribuídos às projeções do ponto, tá? E ele vai ser uma figura, né, que vai estar perpendicular aos planos de projeção. Então, quer dizer que ela vai estar bem em pezinha aqui em cima do plano, como se fosse uma parede, certo? Então, para um ponto situado no primeiro diedro, o afastamento é positivo, porque essa projeção está sendo dada aqui no semiplano horizontal anterior. E a cota, né, o nosso Z, também vai ser positiva. Por quê? Porque a projeção vertical deste ponto, no plano vertical, está sendo dada no semiplano vertical superior. Então, todo ponto ele vai ser caracterizado numericamente por uma expressão, que essa expressão vai dar três coordenadas. Uma abscissa, que vai ser a localização do ponto ao longo da linha de terra. Um afastamento, que é dado pelo Y, vai ser a localização do ponto no semiplano horizontal anterior. E a cota, que vai ser a projeção do ponto no semiplano vertical superior. Então, um ponto, ele vai ser localizado, né, no nosso espaço por uma abscissa, um afastamento e uma cota. Agora,
vejamos a situação do segundo diedro. No segundo diedro, né, o ponto B está aqui no espaço, né, ele vai ter uma projeção horizontal no semiplano horizontal posterior. Aqui seria o afastamento do ponto B. O ponto B se projeta também no plano vertical de projeção, semiplano vertical superior. Aqui seria a cota do ponto B, certo? E unindo aqui o afastamento e a cota na linha de terra, nós temos a abscissa do ponto B. Nesse caso, certo? O ponto B, ele tem uma abscissa X, o afastamento ele é menor do que zero, ou seja, negativo, porque a projeção horizontal do ponto B está no semiplano horizontal posterior, e a cota deste ponto B tem valor maior do que zero, ou seja, positivo, porque a cota do ponto B está situada no semiplano vertical superior. Vejamos agora no terceiro diedro. No terceiro diedro, nós temos aqui o ponto C situado no espaço do terceiro diedro. Esse ponto C ele tem uma projeção horizontal situada no semiplano horizontal posterior, por isso o afastamento, o Y, né, é menor do que zero. Esse ponto C, ele vai ter também uma projeção no plano vertical. O semiplano da projeção é o semiplano vertical inferior. Então, a cota de C, ou seja, o Z, vai ser negativo, menor do que zero, porque está situada, essa projeção está situada no semiplano vertical inferior. Já no quarto diedro, certo? No quarto diedro, o que é que nós temos? O ponto D está situado aqui no espaço do quarto diedro. Esse ponto D vai ter uma projeção horizontal. Essa projeção está situada no semiplano horizontal anterior, por isso o afastamento, o Y, vai ser maior do que zero, ou seja, positivo. E a cota do ponto D, ele está situado, né, a projeção vertical desse ponto D vai estar situado no semiplano vertical inferior. Por isso, essa cota, né, o Z, será menor do que zero, ou seja, negativo. Então, como resumo para esta aula, nós temos, né, o que seria um diedro. Um diedro é uma região formada por dois planos de projeção, um plano horizontal e um vertical. Nós vimos que temos 4 diedros. O que seria a linha de terra? A linha de terra é a reta determinada pela interseção dos planos horizontal e vertical de projeção, formando aquela figura do espaço, que é onde nós projetamos os nossos objetos. O que seria a abscissa? A abscissa é a localização do ponto ao longo da linha de terra. O que seria o afastamento? O afastamento é a distância que um ponto tem até o plano vertical, ou a distância que a projeção horizontal deste ponto tem com relação à linha de terra. E finalizando a cota, né, seria a distância de um ponto até o plano horizontal, ou então a distância que a projeção vertical deste ponto tem com relação à linha de terra.